Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Santo Pode Mais, o podcast que te aproxima do céu. Aqui trazemos temas importantes para você, para o seu conhecimento. No episódio de hoje, vamos aprofundar um pouquinho sobre a prática do jejum, que é uma tradição da penitência cristã, recomendado especialmente no tempo da Quaresma. Mas você deve estar se perguntando, por que jejuar? Por que praticamos o jejum? Qual é a necessidade de praticá-lo? Quais são as consequências para a nossa vida? O jejum é realmente obrigatório? Bom, o Código de Direito Canônico, no cânon 1251, estabelece que se devem guardar a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas, que dá início à Quaresma, e na sexta-feira da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que precede a solenidade do Domingo de Páscoa. São esses os únicos 2 dias em que os fiéis estão obrigados a guardar o jejum e a abstinência. A Igreja também recomenda que se faça jejum durante as sextas-feiras do ano ou outro dia conveniente. A Quaresma, acompanhada das práticas penitenciais como o jejum, é um tempo de mudança interior, de arrependimento. Jejum, oração e esmola são sinais, ou melhor, as práticas fundamentais para viver este tempo da Quaresma. Diz a palavra em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 2, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Em Mateus 17, 21, Jesus menciona que alguns demônios só podem ser expulsos através do jejum e oração. Então, o jejum deve ser acompanhado de oração, de boas intenções, de caridade, de humildade. Esse é o primeiro ponto, jejum com oração. Outra característica é que a prática do jejum convida a pessoa a regular a função humana que constitui uma memória concreta de sua origem cósmica, a função da alimentação. Na verdade, o ser humano não pode sobreviver e se desenvolver de forma harmoniosa se não for alimentado com moderação. Então, encontrar o equilíbrio na forma de se alimentar, de cuidar de si exteriormente, é também uma forma de cuidar da vida interior, este dom precioso de Deus. Se a pessoa não tem moderação, não se cuida, é desleixado no modo de se alimentar, isso traz muitas vezes sérias consequências, não só no corpo físico, mas também na alma. E a Igreja, ao propor o jejum no tempo quaresmal e recomendar também durante o ano, dá provas de grande sabedoria, pois faz com que todo cristão verifique a relação que há entre o seu corpo, suas necessidades corretamente compreendidas e o sentido geral da vida e seus verdadeiros valores, com um sentimento de alegria e também de serenidade. O jejum praticado corretamente enfraquece o domínio da nossa violência humana e social, dos sentimentos e desejos mal intencionados, nos desarma e representa uma grande oportunidade para o crescimento humano e vivencial e, por outro lado, expressa a condição de nosso espírito, a bondade, a fome e a sede de vida eterna, a vida em Deus. Então, o jejum é um sacrifício voluntário, livre, espontâneo e, quando realizado de forma legítima, cumpre com os deveres de justiça e caridade evangélica. Porém, o jejum apresenta diferentes motivações e esta deve nortear a vida e a vocação do batizado, a educação da vontade, a partilha do sofrimento de Jesus, a penitência por seus pecados e também a caridade e a esmola. A esse respeito, vale lembrar quem é que está sujeito à lei do jejum. No Código de Direito Canônico, cânon 1252, especifica que
todos os maiores de idade, isto é, a partir dos 18 anos completos, até completarem 60 anos, podem praticar o jejum. Estão dispensados da observância do jejum, além dos menores de idade, dos maiores de 60 anos, as pessoas que têm alguma dificuldade de saúde ou que têm como ofício alguma forma de trabalho braçal. O jejum é uma atitude que nos ajuda a entender aqueles que passam por dificuldades materiais e assim nos solidarizarmos com eles. Pode ser uma crítica aos excessos da nossa sociedade de consumo em que nós estamos envolvidos. E tantas vezes somos mergulhados no exagero demasiado, esquecemos do essencial. Uma grande maioria dos seres humanos ainda em situações de miséria, de abandono e opressão, alguns até morrem de fome. E nós cristãos não jejuamos simplesmente para cumprir preceitos ou tradições. Jejuamos também para sermos mais solidários e fraternos com os nossos irmãos necessitados. A Quaresma é um tempo privilegiado para a caridade. E o jejum torna-se santo pelas virtudes que o acompanham, sobretudo pela caridade, por todo o gesto de generosidade que dá aos necessitados, fruto de uma privação. Jejum significa abstinência de comida, mas inclui também outras formas de privação para uma vida mais sóbria. Não é simplesmente privar-se de algum tipo de carne ou da alimentação, mas pode-se também fazer o jejum de outras práticas exageradas do cotidiano. Por exemplo, o jejum pode ser quando atribuímos mais tempo à escuta de Deus e do outro, ao invés de utilizar de modo exagerado as redes sociais. É quando olhamos mais nos olhos das pessoas, damos atenção, quando somos capazes de cumprimentar quem quer que seja ao encontrar pelo caminho. Enfim, são tantas as maneiras de viver o jejum proposto. O Papa Leão XIV, em sua mensagem para a Quaresma deste ano, convidava a uma forma de abstinência muito concreta e frequentemente pouco apreciada, que é a abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. O Papa dizia que devemos começar a desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender às calúnias. Em vez disso, fazer um esforço para aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Assim, muitas palavras de ódio darão lugar a palavras de esperança e de paz. E para que o jejum conserve a sua autenticidade evangélica e evite a tentação de envaidecer o coração, o Papa diz que deve sempre ser vivido com fé e humildade. Ele exige um permanente enraizar-se na comunhão com o Senhor, porque não jejua verdadeiramente quem não sabe alimentar-se da palavra de Deus. Jesus dizia: não pratique um jejum, a oração, a esmola, só para ser vistos pelos outros. Então não devemos praticar o jejum para se envaidecer de que somos capazes ou para impressionar os outros. A recompensa será dada àqueles que fazem com o coração aberto à palavra de Deus e também com humildade. São Leão Magno ensina que cada cristão é chamado a fazer o jejum em todos os momentos. Na Quaresma, devem praticá-lo com maior cuidado e dedicação, e não consiste apenas em abstinência de comida, mas também e, sobretudo, dos pecados. Então vamos repensar o jejum e a abstinência que praticamos, os sacrifícios. Façamos tudo aquilo que é necessário para pensar muito mais no espírito do que no corpo, para conseguirmos, na graça de Deus, a liberdade verdadeira. E façamos na ótica do amor de Deus, na ótica de uma verdadeira conversão,
ou seja, olhando para o nosso próximo. Lá em Isaías 58 diz assim, que o jejum que agrada a Deus não é apenas de alimentos, mas uma postura do nosso coração, que gera justiça e amor ao próximo. Isso envolve soltar cadeias de injustiça, libertar o oprimido, repartir o pão com o faminto, abrigar o pobre, não se fechar diante do necessitado. De que serve jejuar? De que serve fazermos muitas e muitas asceses se nós não usamos de misericórdia, de compaixão e de piedade para com o nosso irmão que está necessitado? Então, o jejum verdadeiro não é aquele que pensa somente em si. O jejum não é dieta, não é passar fome, não é buscar benefícios a si mesmo, mas é pensar no corpo da igreja, na santificação, na conversão também daqueles que estão ao nosso redor. É Deus quem usa este tempo de jejum para purificar a sua igreja. Então, deve ser um jejum realizado na ótica de Jesus, que nos ama infinitamente, que dá a sua vida por nós, que dá a última gota de seu sangue, porque quer ver a nossa redenção. Ele quer ver o nosso retorno ao Pai no reino celeste. O jejum tem um significado muito profundo, envolve uma renúncia voluntária, um desapego das necessidades do corpo em busca de um alimento espiritual mais profundo. E segundo o Catecismo da Igreja Católica, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primariamente as obras exteriores, mas a conversão do coração, a penitência interior, pois a conversão interior impele a expressão dessa atitude com sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Ou seja, os jejuns, embora sejam atos exteriores, nos levam à oração, a uma melhor escuta de Deus por meio do espírito de sacrifício, levando-nos a uma conversão do nosso interior. Muito bem, se você gostou deste tema, curta e compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal no YouTube, acione o sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira temos um novo episódio. Então, quero agradecer. Muito obrigado por estar conosco e ajudar na evangelização. Grande abraço e até a próxima.